Olá, pessoal, boa noite. O pessoal tá chegando. Boa noite, Gabriel. Vamos aguardar aí um pouquinho começar. O Rodrigo já deve estar entrando também aqui para a gente poder convidar ele aí para participar do nosso bate-papo de hoje. O pessoal tá começando a entrar devagarinho. Ó, Rodrigo entrou. Deixa ele pedir aqui para participar com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Pessoal que já tá entrando aí, consegue dar um sinal se tá ouvindo bem? Vamos ver o Rodrigo aqui. Pronto. Oi, Rodrigo. Oi, Patrícia, tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo Seja jóia bem-vindo. também. Seja Ah, bem-vindo muito aqui obrigado. no nosso Muitíssimo canal. obrigado. Sim, prazer te conhecer, prazer conversar agora assim, mais ao vivo. Olha que a nossa cor tá até combinando, o papo vai ser bom. Ah, é verdade, vai ser bom sim. O pessoal Hum, tá entrando aí, eu acho que a gente pode começar a ler uma mensagem, né? Antes de fazer a prece, uhum, para a gente poder começar aí o nosso bate-papo. Ah, tá vou fazer uma ótimo. leitura então para a gente se harmonizar. Fazer uma Vamos. leitura do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é E os Fins? Comenta uma passagem de Paulo, que está em 1 Coríntios, mas nem todas as coisas edificam. E a mensagem é assim: sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daqueles que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa, conquistada por meio da operosidade do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se os projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Boa mensagem, né? Muito boa mensagem, né? Leva a gente a pensar nas nossas ocupações. Finalidade das nossas ocupações, os meios, a que se destina, né? O que a gente tem elucubrado na nossa vida. E afinal de contas, toca também o nosso tema de hoje, né? É verdade, bem com o nosso tema de hoje. Bom, o pessoal está entrando aí, mas acho que em razão do tempo a gente vai fazer nossa prece, né, de abertura para que a gente possa iniciar aí, então. Convido a todos a serenar o coração, entrar em contato aí com o seu anjo de guarda, rogar a boa espiritualidade que abençoe esse nosso bate-papo, para que a nossa conversa possa ser bem conduzida. E neste momento, então, pensando em Jesus, vamos fazer a prece que ele nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Muito bem, Rodrigo. Mais uma vez Muito aí, bem. o pessoal que está entrando, vou te apresentar o Rodrigo, é do perfil Um Amigo Espírita, está sempre aí em parceria com o SEAP. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, né? E hoje a gente então faz um papo sobre o poder das escolhas. É um tema Poder assim das bem escolhas. interessante, né? Porque eu coloco assim para as pessoas, quer você queira, quer você aceite, estando consciente ou não, as escolhas que a gente está fazendo estão influenciando diretamente a nossa vida, né? A gente Diretamente. precisa saber que o que a gente está escolhendo afeta a nossa vida. Outro Uhum. dia eu dei uma palestra aqui numa live aqui no SEAP e coloquei assim que a gente não tem consciência do poder das escolhas, né? O valor que Uhum. a escolha bem feita, o valor que a escolha consciente tem para o nosso processo evolutivo, né? Sim. A gente precisa aprender a escolher. Aprender a escolher. Uhum. Isso é fundamental, né? E quando a gente fala de espiritualidade, a gente também tem que entender que espiritualidade ela é autoconsciência, né? Uhum. A Sim. gente precisa cada vez mais estar nos desenvolvendo, né, para Uhum. aumentar, despertar aí a nossa consciência. E Sim. falando de escolhas, né, a gente faz escolhas todos os dias, diariamente, né? Hoje nós Uhum. já escolhemos que roupa que vestir, a gente está até combinando, né? É Para onde que a verdade. gente vai, o que a gente vai comer. Essas escolhas são escolhas corriqueiras, né? Mas não é desse tipo de escolha que vai ser o Uhum. nosso bate-papo hoje. A gente vai falar um pouquinho de um outro tipo de escolha. Não é aquela escolha que a gente perde o sono, né? Uhum. E o espiritismo, ele tem por princípio a liberdade das pessoas, né? Tanto Sim. que uma das leis Uhum. morais, a lei de liberdade, que está lá no livro terceiro do Livro dos Espíritos, eles nos colocam a questão da liberdade. E nós, Sim. espíritos, quando nos integramos ao reino humano, né, a gente conquista a faculdade do Uhum. livre-arbítrio, Sim. atingindo um nível evolutivo. E a gente passa, então, a ter essa liberdade de escolha e a ser o responsável pelo nosso destino. Sim. Então, eu Uhum. gostaria de, primeira pergunta aí para o nosso bate-papo, para te colocar para a gente se o livre-arbítrio ele é ilimitado ou se ele tem algum limite. Então, Patrícia, você já fez uma introdução assim muito esclarecedora e que já dá bastante material assim para a gente pensar, né? Para a gente fazer as nossas reflexões. Então, quando a gente pensa que vindo para esse orbe, né, o orbe terrestre, a gente vai plasmar via perispírito tudo o que é necessário para poder viver, crescer, evoluir, produzir, sair desse orbe melhor do que entrou. Dentre esses processos de plasma, a gente tem também o livre-arbítrio, né? Que ele é uma conquista, que é o que você já comentou. Mas com relação ao limite, não se pode dizer que ele é ilimitado, porque se a gente olhar assim em uma análise breve, a gente vai ter alguns condicionantes, né? Desse livre-arbítrio, desse poder de escolhas que a gente tem. A gente é dotado dele sem nenhuma dúvida. Nós sempre temos escolha? Sempre temos escolha. Mas não é sempre que a gente pode escolher que tudo seja exatamente como a gente gostaria que fosse. Ou que a gente materializasse, ou plasmasse, ou replasmasse situações talvez muito diferentes do que elas estão hoje, né? A gente tem sim livre-arbítrio para plantar e para colher. Mas com relação às limitações, para a gente pensar um pouco mais assim na concretude, né, da concepção, a gente tem, por exemplo, o conhecimento, o entendimento. Então, digamos, a minha gama de opções, o meu livre-arbítrio, ele vai estar, em primeira instância, condicionado a esse patamar de conhecimento em que eu estiver, que eu tenha construído, né? Porque Ao o nosso nível de conhecimento consciência, né?
o nível de consciência, o nível de entendimento, o nível de sabedoria e essa prática do acesso à consciência, né? O nosso livre-arbítrio ele também está relacionado com a cultura em que a gente está. A gente vê que, a depender do lugar em que se reencarnou, homens, mulheres, as próprias questões religiosas, as questões sexuais e afetivas, elas vão ser mais ou menos limitadas. Então, isso também vai tolher um pouco, né, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, no modo individual e no modo coletivo também. E a gente tem as contingências da vida também, né? Eu posso fazer escolhas que me levem a ter um determinado estilo de vida hoje, mas que talvez por uma vicissitude da vida, uma prova, uma expiação, ele não se mantenha. Então, a gente tem escolha. O que a gente não tem é controle exatamente sobre tudo, né? Não sobre tudo que nos acontece, mas a gente tem escolha sobre o que a gente faz disso. Então, essa limitação, ela está condicionada a umas situações como a inteligência, a cultura e essa incerteza, algumas incertezas do futuro, né? Mas e aí, tudo vai depender do foco que a gente dá, que também é uma escolha, né? Tudo é uma escolha, a gente pode partir dessa premissa, eu acho, né? O que você acha? Não, eu acho, concordo contigo, né? A gente coloca assim, a partir do momento que a gente tem essa capacidade de pensar, de refletir, né? E adquire também a consciência, a gente precisa ter uma ação, né? Sim. Nasce da consciência a nossa vontade, né? A gente Sim. precisa ter, como a gente coloca, a boa vontade. A gente tem que A boa agir em vontade. prol, né? No direcionamento do que a gente quer, né? Co-criar, digamos aí, como um co-criador. É Com claro que certeza. nesse fazer escolhas, como a gente está num processo de crescimento, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E é normal É também a normal. gente fazer escolhas erradas, né? Em razão ainda da nossa imperfeição. Sim. Mas é a maneira que a gente aprende. Né? A gente coloca muito Sim. assim, nós estamos aqui numa escola, né? Para aprender cada vez mais. E como a gente Sim. começou aí o nosso bate-papo, a aprender a fazer escolhas também é um desses desafios nessa jornada evolutiva, né? Sim. E é muito importante isso que você comenta, né, com relação a nós estamos suscetíveis ao erro. Porque muitas vezes, quando a gente se inclina ou por uma questão religiosa, ou de filosofia de comportamento, filosofia de vida, ou por todas elas, a gente se inclina a uma ideia de procurar evoluir, de reforma íntima, de um modo um pouco assim ingênuo, né, Patrícia? Às vezes isso nos leva a pensar que a gente não vai mais errar. Então, quanto antes a gente desconstruir essa ideia de que a gente não vai mais errar, tão mais saudável vai ser, porque a gente vai errar. A gente sabe que nos níveis, né, evolutivos dos planetas onde os espíritos já são evoluídos, completamente evoluídos, que eles têm a perfectibilidade, né, que é a maior semelhança da perfeição de Deus, eles são espontaneamente bons. Nós ainda não somos espontaneamente bons. Muito menos aqui no planeta Terra. A gente vive ainda num planeta, num orbe, que ele está de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Nessa época da transição, nós como trabalhadores da última hora, urge a gente fazer o esforço necessário para não errar. Mas se errou, olha, pensa por que errou, se perdoa e bola para frente. Nada de ficar, né, nesse marasmo, essa culpabilização. É o que eu coloco, né? A culpa e o remorso, elas só paralisa, Sim, né? E a paralisa. gente precisa aí, na verdade, aprender com as experiências e, como diz, tocar em frente, né? Tocar em Continuar aí frente. a nossa jornada. Bom, falando em tocar em frente, a gente sabe que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo da gente atingir a perfeição, né? Sim. Os nossos benfeitores espirituais, está lá no Livro dos Espíritos, nos colocam que a encarnação para uns é expiação, para outros é missão. Mas temos também como um dos objetivos da encarnação cumprir a nossa parte da obra da criação, como co-criadores, né? E a gente sabe que as minhas decisões, as escolhas que eu estou fazendo, se eu estou aqui para participar da obra da criação divina, as escolhas que eu tenho feito, elas têm que ser coerentes com esse objetivo. Sim. Esse seria o nosso ideal, digamos assim, para diminuir a nossa margem de erro, né? Seria. O espiritismo, ele consegue explicar se a gente está fazendo as nossas escolhas de forma adequada ou não? Ele consegue, né? Se a gente olha pela própria lei de amor que o Cristo veio nos ensinar, né? Há 2020 anos, então, passou por esse orbe Jesus Cristo, nosso guia e modelo, né? Para nós do Espiritismo,
uma inspiração, uma aspiração, alguém, né, a quem a gente admira e gostaria de ser igual, né? E talvez um dia vá ser, né? Mas cada um no seu caminho, cada um com o seu perispírito, somos todos únicos, mas a gente tem uma grande inspiração, né? Uma Então, referência, né? uma referência, uma referência. E sempre quando a gente, e até é uma ousadia muito positiva do Espiritismo, de a gente quebrar essa barreira com Jesus, né, essa barreira da distância, de que a gente não pode se comparar ou nada disso, não, muito pelo contrário, a gente tem que tentar ao máximo fazer como ele fez, porque ele veio nos ensinar. Se ele foi um mestre, nós somos seus alunos, nada mais ilícito do que a gente né, tente fazer do modo que ele fez. No entanto, é claro, né, guardadas as devidas especificidades evolutivas, ele já materializava, plasmava um monte de coisas que a gente ainda não tem nem ideia como fazer, né? Mas voltando à pergunta, né? Então, se o Espiritismo ele nos dá um norte, né, sobre se estamos fazendo as escolhas corretas, sim. Se a gente pensa assim, do ponto de vista evolutivo, sair dessa encarnação melhor do que quando eu entrei. O primeiro mandamento, ou vamos mesclar os mandamentos, né? Amar o próximo como a si mesmo e se instruir. Se a gente olha para essas duas ideias, amar o próximo como a si mesmo é fazer para ele o que eu gostaria que fosse feito para mim. Então essa seria uma medida, né? Se eu parar e pensar em sociedade, nós aprendemos conosco, mas nós aprendemos muito em sociedade nessas dificuldades de convivência, de troca, né? Na conjuntura social a gente aprende muito. Então quando eu olho para o seio social e penso, eu estou fazendo o que o Espiritismo me ensinou de estou fazendo ao outro o que eu gostaria que me fosse feito? Porque isso é uma escolha. Ou então se eu paro para pensar e digo assim, eu não tomei atitude nenhuma, eu simplesmente estou aqui na minha, essa também é minha escolha, né? A gente não pode pensar que não é. Então o Espiritismo, ele vai, não sei se você concorda, mas olhar para essa questão evolutiva, né? Para a linha da evolução e te perguntar, para a gente se perguntar, as minhas escolhas estão me levando a crescer, a ajudar, a amar, a aprender, a largar, me desvencilhar da teia do orgulho e do egoísmo? Ou ao contrário? Se a gente se faz essa pergunta, o Espiritismo tem essa resposta. E nós temos essa resposta para a gente também. Do O que você apego acha? também, Do né? apego? Que a gente é Uhum. apego não só às coisas materiais, mas às pessoas também. E quando a gente Sim. fala que a nossa jornada evolutiva é uma jornada que a gente está em sociedade, a gente é um ser gregário, mas Uhum. o processo evolutivo ele é individual, né? Sim. E como a Uhum. gente estava colocando a questão do limite ou do ilimitado do livre-arbítrio, a questão também do respeito ao próximo, né? A O frase que respeito ao próximo. colocou fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse para mim é justamente isso, né? A gente, digamos, Uhum. Deus, né, nosso Criador, nos dá uma margem muito grande, bem grande, ampla, uma pauta Sim. enorme aí para a gente fazer as nossas escolhas e evoluir. Mas essa Uhum. pauta também passa a ter esse limite quando entra no outro, né? Sim. Porque Uhum. o meu direito é o mesmo direito que o outro tem, né? Como tu Sim. colocou no Uhum. início, assim, nem sempre a gente pode arbitrar, né? A gente pode decidir Uhum. que as coisas sejam exatamente como a gente Uhum. quer. Sim. Mas o livre-arbítrio aí também existe, porque a gente tem Sim. a opção de escolher como reagir a isso, Como reagir? Uhum. né? E isso Sim, com também é uma certeza. escolha, né? Então, quando a Uhum. gente coloca assim que escolher, né, é eleger algo, né? A gente Uhum. precisa aí Sim. estar selecionando, a gente precisa estar optando, a gente Uhum. precisa estar preferindo. E essa Sim. situação da gente sempre ter em mente, pensar de uma maneira mais geral, não olhar só para o próprio umbigo, né? Uhum. Quando a gente consegue assim parar para pensar que a nossa consciência sabe, né? No Uhum. fundo a nossa Sim. consciência sabe quando a gente está fazendo certo, quando a gente está, olha, vou tentar, ainda estou apegada nisso, vou fazer, mas já não devia. A gente sabe Sim. que vai pesando. E quanto mais consciência a gente desenvolve, mais rápido ela vem. Quando a Sim. gente tá numa atitude, eu penso assim, não sei o que tu acha disso, assim, mas quando a gente tá para tomar uma escolha ou fazer, né, tomar um ato e ir para ação em si, a consciência diz, ou é bom, ou é ruim, a gente já tem aquele Diz. conselho Uhum. amigo, e quanto mais Sim. a gente se conhece, mais fácil essa porta se abre, Sim. né? É verdade.
A gente sabe que a Concorda comigo? consciência, com certeza, Patrícia, porque a consciência, ela é como se fosse a própria consciência do Cristo que já existe em nós. A semente daquele Cristo que veio há 2020 anos já existe em nós, latente, querendo o tempo todo que a gente dê uma chance para que ela nos diga, né, o que fazer. E somos nós conosco mesmo. É a gente aceitar essa condição sublime de ter uma consciência, né, que Verdade. nos permite. A partir do momento que a gente tem essa capacidade, a gente tem a obrigação de agir, né? Ou Sim. dever, Uhum. digamos. É importante falar de dever, né? Porque quando como a gente falou em direitos, a gente sabe todos os direitos que a gente tem, mas a gente Sim. esquece que é direitos e deveres, né? Sim, E a é gente verdade. passa a adquirir um direito quando a gente cumpre um dever, Uhum, com né? certeza. E Uhum, aí, com certeza. nessa linha, o que eu gostaria de trazer assim para a gente refletir? A gente sabe que junto com a liberdade, né, junto com a faculdade da gente estar fazendo escolhas, vem a nossa responsabilidade, né? Uhum. É da lei, né, de liberdade, é da lei divina que a gente é responsável pelos efeitos das escolhas que a gente faz. Tanto que a gente tem Sim, aquela frase, né? No Espiritismo a gente comenta muito, acredito que no ambiente a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória. sim. E Uhum, aí, às vezes, a gente fala assim, pô, o que está acontecendo comigo? Será que fui eu que escolhi isso? Né? Tem uhum, certeza? Deus impôs ou isso é efeito realmente de escolha que eu fiz, seja nessa vida, ou seja, né, numa outra encarnação? uhum, Mas eu, lendo, né, para a gente fazer esse bate-papo, eu me dei com uma frase assim que a gente sabe, é o óbvio, mas que às vezes a gente, quando está sofrendo, quando a gente dá aquela vacilada com Deus, a gente fala assim, realmente tudo é feito da nossa escolha, né? E a uhum. frase dizia assim, o livre-arbítrio exercido hoje é o determinismo de amanhã, Sim. Uhum. né? Com certeza. E aí Uhum. a gente Porque a fica gente vai assim, criar, né? Mas pode falar, pode seguir. não, não, pode colocar aí, a palavra é Não, tua, você mas que é o nosso convidado. E só me nessa. corta, hein? Porque para conversar, Né? meu Deus, uma hora Ah, aqui imagina. boa. Quero ouvir também, aprendo tanto, tanta coisa boa. Não, imagina. E mas pensando, é... será que eu esqueci, gente? Vamos lá. De que parte Mas foi? do determinismo, né? Que a Do nossa. determinismo, isso. Isso. Esse me chamou a atenção, porque é claro que pelo véu do esquecimento da encarnação, né, por essa reunião do nosso espírito com uma outra matéria, né, com outro corpo, então uma outra alma, a gente vai expressar o que está aqui em volta de não sabemos quantos anos, quantos séculos ou quiçá milênios, né? Isso que a gente pensa que seria o nosso determinismo de hoje, está aqui, ó, sendo construído há quanto tempo para estar hoje assim. Com as nossas Então, tendências, né? Que as nossas tendências também é uma tendências, forma de influenciar a nossa escolha, né? Acaba sim, com sendo certeza, limitante, digamos assim. com certeza. E por nos mostrar que a gente tem que pensar em que direção seguir. Porque se a gente seguir sempre a tendência, a gente vai sair da encarnação muito parecido com como entrou. É Porque verdade. apesar de não regredir, a estagnação é uma realidade se a gente não agir, né? É verdade. E você fez um comentário antes sobre o apego e me remeteu a uma leitura que tem, que eu penso assim, né? Tudo o que a gente vive é uma experiência espiritual. O nosso corpo hoje ele é uma experiência espiritual, porque afinal de contas não é com ele que a gente vai ficar. Um dia a gente não vai precisar, né? Então tudo é uma experiência espiritual. E aí tem uma crônica da escritora brasileira Marta Medeiros, que ela fala sobre o apego, e ela fala que a gente está sempre falando do apego às coisas boas, o quanto é difícil se desapegar das coisas boas, uma situação boa que a gente tinha e depois não tem mais. Só que ela diz que a gente desdenha a potência que tem o nosso apego às coisas ruins e que muitas vezes a gente não percebe. Para a gente olhar no dia a dia que a gente pode não pensar com essas palavras, mas tem situações em que existe até um tipo de medo que a gente pare de ter aquela situação. E é uma situação às vezes péssima. A situação era ruim, não estava O me medo da trazendo mudança, o né? medo da mudança. Então, o Permanece apego àquilo como sofrendo, tá tá, doendo, mas não sim, muda. tá doendo, mas não muda. Até às vezes aquela neurose assim de, mas se eu resolver isso, em que eu vou pensar depois? Mas vai ter tanta coisa para resolver, sempre vai ter algo para resolver, né? Mas esse apego, né, que você comentou e me remeteu a essa ideia. Então, para a gente aprender a desapegar de que, né, tudo é um empréstimo. Então, que bom
pelo que tá legal hoje, o que não tá bom, eu tô pronto para fazer a minha parte e para, né, criar um outro determinismo para amanhã, né? É verdade. Não, e tu colocando, me lembrou assim, a questão, né, da gente ter medo do que vai vir depois. A Uhum, gente acha assim, que sim. as coisas vão mudar de repente, né? Ah, eu era Uhum, mal, virei bom. Né? Eu fazia só coisa errada, agora só faço certo. E a gente não percebe que a naturalidade, né, a gente vai evoluindo justamente no dia a dia e nas pequenas coisas. Né? Então, uhum. assim, quando a gente se torna o bom, quando a gente faz o bem, quando a gente escolhe de forma correta, não é que vai deixar de existir o ruim, ou o mal, ou o Não. errado. É que ele deixa de ter sentido. Então, Ele deixa de ter sentido. Uhum. então a gente parar para também ter coragem de mudar, né? E Sim. saber que aquilo Uhum. está nos fazendo mal, que a gente precisa enfrentar este processo de mudar. É Uhum. difícil. É É difícil. Eu acho que difícil, todos aham. nós passamos por isso. Mas Com ele é muito certeza. importante. É muito E isso importante, né? já me leva a uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer. Porque assim, a gente Sim. está falando aqui desses medos, né, do apego, e a gente sabe que nós temos por hábito nos camuflar. A gente Uhum. camufla os nossos sentimentos, a gente Uhum. se camufla no nosso dia a dia, seja por medo de não ser aceita, né, dos outros não nos aceitar, de mostrar ser Uhum. quem realmente a gente é. A Sim. gente veio de uma cultura moralista que nos coloca aí numa situação como se a gente não pudesse sair de um padrão. Que padrão é esse? Não existe, né? Digamos Uhum. assim. A gente se esconde dentro de um padrão que quem impôs, né? Uhum. Sim. Essa questão da cultura moralista, né? E aí, o que Uhum. que acontece nisso? Muitas vezes, nesse processo de camuflagem, a gente perde o grande poder da nossa vontade, Uhum. Sim. né? A gente fica refém, digamos assim, Sim. inconscientes. Parece que a gente não tem a capacidade de pensar e de agir. Uhum. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: como deixar a vontade que está na consciência fluir naturalmente? Então, eu penso que assim, enquanto a gente não consegue, né, que esses processos eles sejam espontâneos, que eles sejam tão naturais quanto um dia eles serão, a gente precisa exercitar, né? Então, exercício, né? A prática, como assim? Uma meditação, uma prece, o próprio desejo, a vontade de querer que a nossa consciência fale mais alto e que a gente consiga fazer outras escolhas, escolhas mais polidas, escolhas totalmente diferentes das que a gente fez até aqui. Quando a gente realmente enxerga, como diz Joana de Ângeles, que pessoas e situações são circunstâncias transitórias nas verdades legítimas da vida, a gente vai passar a se preocupar com aquilo que é do nosso interesse, desse despertar para a espiritualidade, né? De despertar para a evolução. Se nós somos então criados à imagem e semelhança de Deus, a gente tem os três atributos essenciais, que são a inteligência, a vontade e o pensamento. Pela inteligência, eu tenho acesso a múltiplas formas de acessar a minha consciência. Pela vontade, a vontade vai ser esse dínamo, gerador de energia para eu fazer isso. E o pensamento também vai me manter regando essa situação. Então, querer ter essa vontade é algo que, isso sim, é algo que depende única e exclusivamente de nós. E é do ponto que a gente está, né? Porque muitas vezes também a gente cai naquela ilusão de agora eu vou acessar a consciência, eu vou fazer tudo certo, agora, né, de desencarnar, vou direto para o nosso lar, não erro Não mais, botar respeita, um brinco, a gente não né? respeita, às vezes, o próprio limite. E aí, Sim. né? E para que isso flua Uhum. naturalmente, eu acho que é importante também, além do autoconhecimento, da gente ir se descobrindo, né? Entrando na Uhum. nossa intimidade, a gente respeitar o nosso limite. E tu colocando aí a questão do pensamento, me lembrou, eu estava lendo no livro Pensamento e Vida, né, do Uhum. Emmanuel, aquela cartilha maravilhosa, e a gente esquece, às vezes a gente tem mania de falar, de pensar que olha a mania de pensar, né, que o pensamento é a parte cognitiva, né? Uhum. E a gente aprende com o espiritismo que não é, o pensamento não é só a parte cognitiva, né? Uhum. O pensamento é qualquer ação anímica do nosso ser, Uhum. né? Sim. Então, o nosso Uhum. sentimento, as nossas emoções, o nosso desejo, as nossas tendências, as necessidades, tudo isso faz parte do pensamento, Uhum. né? E Sim. isso também influencia a nossa vida. Quando a gente colocou lá no iniciozinho do nosso bate-papo,
que as escolhas influenciam a nossa maneira de pensar também, né? O que você sim. acha disso? Com certeza, porque tudo é interligado. A gente não consegue claramente hoje ver essa teia, mas a gente pode aos poucos ter uma noção do tecido que a gente vive, né? Porque tudo é interligado. Então, uma escolha que eu tenho hoje vai me causar uma energia, um pensamento que eu tenho vai trazer determinada energia, determinada emoção, porque as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, eles são subprodutos do nosso pensamento, né? O pensamento é criador. Então, quando eu penso para elaborar novas escolhas, né, ter uma estratégia de novas escolhas, pensar como eu vou fazer para fazer o que eu quero fazer, né? Eu, né, da minha vontade, partindo de mim. O que que eu de verdade quero fazer, né, nessa vida? O que que eu estou fazendo aqui? Para a gente se construir e tomar a rédea da nossa vida, né? Para a gente se Construir construir. nosso Uhum. próprio destino, né? Com certeza. Rodrigo, eu não sei se tu tá vendo aí os comentários, algumas perguntas. Às vezes tá tão interessante o nosso papo que às vezes eu me distraio aqui, mas tem uma pergunta aqui, eu acho que é Mai Santana. Ela gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre reforma íntima. Isso me Sim. chamou atenção porque parou ali o comentário dela bem na tela, no momento que a gente está falando dessa necessidade, né, da gente Uhum. entrar na nossa intimidade, né? E Sim. ter a Uhum. coragem, ter a vontade, ter a atitude aí de mudar. Que Sim. conselho tu daria aí para a Mai que gostaria que a gente falasse um pouquinho disso? Então, eu penso assim, né, que essa ideia da reforma íntima, ela parte de quem a gente é em algum tom ainda bastante orgulhoso, ainda egoísta, e quando a gente decide olhar para isso, e o primeiro passo é a aceitação da gente de como a gente é. Eu penso que nada de nós vai poder ser mudado a menos que lá no começo a gente aceite cada dificuldade, cada questão que não está bacana, né? Partir daí, partir da aceitação. Eu me aceito quem eu sou. Se Jesus, se Deus me ama infinitamente, quem sou eu para não me amar? Mas não quer dizer que eu vou querer ficar assim para sempre, né? Então, olhar para essas situações, me instruir, me instruir via obras básicas do Espiritismo e obras complementares, obras da literatura universal que vão nos ensinar como ser, né, pessoas melhores. E isso de várias áreas, não só do Espiritismo, porque muito do Espiritismo, ele está em nós, ele tem que estar em nós, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu estou há 20 anos, há 30 anos, há 5 anos, há 2 anos no Espiritismo, mas há quanto tempo o Espiritismo está em mim? Ele já entrou? É Já como dá a para gente perceber? colocou, que a espiritualidade ela é autoconsciência também, né? A gente Sim. nos conhecer, né? E como a Uhum. gente colocou antes, respeitar esse limite, né? Sim. Então eu penso assim, só para, né, embasar um pouquinho mais essa ideia da reforma íntima, é procurar a evolução, procurar amar, servir, aprender, né? Conseguir regar as duas asas, a da moralidade e a da intelectualidade. Estudar, aprender. Jesus era inteligentíssimo. Então, aprender, saber coisas que a gente vai utilizar lá na frente para materializar, e sobre tudo que nos interessar e que for útil para nós ou para os outros, e amar, fazer a nossa parte, se desdobrar sobre as coisas que a gente, né, ainda sente. Sente um ciúme, sente uma inveja, sente uma ira, uma fúria, né, uma inquietação, uma ansiedade, o É que for. humano, né? É humano olhar para isso e pensar assim: a reforma íntima, a evolução, é eu procurar, a partir de agora, fazer o melhor que eu posso do ponto em que eu estou, sem nenhum projeto de santificação. Não virei o Rodrigo Santo, não virou a Patrícia Santa, mas nos tornamos sim pessoas que estão buscando melhorar, do ponto em que a gente está, né? Sem fingir ser outra pessoa, porque senão vai ficar insustentável, né? Mas olhar para a gente e pensar: o que que eu posso fazer melhor de mim hoje? A vida ajuda a responder, né? Os casos, as propostas, né? Onde a gente pode exercitar esse amor, essa evolução, a vida traz pra gente. Ah, é verdade. E a gente também precisa. A gente escuta muito hoje em dia, né? Falar de meditação, falar de mindfulness. Tu Uhum, mesmo colocou da gente não falar assim, ah, eu tenho isso de negativo ainda, eu preciso mudar isso, e sim aceitar o nosso uhum. estágio, né? Sim, Porque a gente uhum. não consegue começar uma reforma sem, digamos assim, um planejamento, sem conhecer o terreno, né? Ninguém Sim, sai uhum. quebrando parede de uma casa sem. A gente precisa ter um mínimo de planejamento. E Sim, realmente isso começa com a gente nos diagnosticar. O que eu estou sentindo,
o que está Uhum. pensando, né? O que a gente, como a gente colocou, temos uma referência, né? Claro que a gente está Sim. longe dessa régua, mas ela é a nossa referência. A nossa referência Uhum. não é o outro, né? Sim. A gente não tem Uhum. que querer o outro. Se eu for querer Sim. viver a vida do outro, eu não vou ser Uhum. feliz. Eu só Não. vou ser feliz se eu fizer o que eu vim fazer. Todos Sim. nós temos, digamos, um propósito, né? Então Uhum. não tem por que eu querer a vida do outro. Uhum. Não tem por que eu Sim. querer ser igual ao outro. Não tem por que eu querer me Uhum. comparar com o outro. Uhum. As Faz nossas muito sentido. escolhas, elas devem ser feitas a partir do momento que a gente vem alimentar a nossa alma, né? Uhum. A gente tem Sim. aquele vazio interior que às vezes faz com que a gente também busque. Isso pode ser uma força motora, né? Que nos dá vontade. Porque quando a gente precisa fazer uma reforma íntima, é porque a gente identifica que algo não. Quer dizer, todos nós precisamos do nosso nível Uhum. evolutivo, né? Mas quando isso começa a martelar muito na nossa cabeça, é porque algo não está confortável, né? Uhum. A gente precisa ter essa necessidade da mudança. E aí eu queria te questionar assim, qual que é importante da gente, qual a importância da gente dar atenção para as nossas necessidades íntimas? Qual que é a importância da introspecção, de dar atenção a nós mesmos? De dar atenção para nós mesmos, né? Seria, sobretudo, a gente se conhecer para a gente ter um plano de ação, né? Eu acho que olhar para o nosso íntimo é um exercício pleno de autoconhecimento. Quando a gente olha para ver o que realmente tem ali, não só o que a gente quer ver, né? Porque também é uma armadilha fácil da gente cair, né? Eu percebo assim, quando eu estou olhando para mim mesmo, eu penso, mas, né, sou ainda assim por causa disso, sou assado por causa daquilo. Não, Rodrigo, calma. Não vamos romantizar a situação, tem muita coisa aí para mudar. Então eu penso que, assim, pela veia do autoconhecimento, essa introspecção para a gente se conhecer, porque a analogia que você fez da casa, assim, para mim foi perfeita. Né? A gente não vai poder modificar, pintar, reestruturar uma parede se a gente não aceita que ela está ali, né? Uma barreira se ela não aceita que ela está ali. Então, olhar para o nosso íntimo e também, sobretudo, para reconhecer aquilo que já tem de bom, né? Sem nenhuma vaidade, sem nenhum orgulho, mas eu já reconheço que nisso eu sou legal. Nisso, talvez, com o tempo, eu vou tornar a minha própria referência. E por que não? Às vezes a gente confunde, né? E acha que não sabe que a humildade é também a gente reconhecer o que a gente já tem de bom, Sim. né? Uhum. E isso faz parte da gente buscar isso. E quando estava colocando ali, lembrando da analogia da casa, teve uma pergunta aqui que é como deixar o peso da culpa dos nossos erros nessa encarnação para conseguir começar a evoluir. Essa é Sim. uma ótima pergunta, né? Porque quando a gente vai reformar a casa, digamos assim, nessa analogia, sabe reforma? Sempre Uhum. dá problema, né? A gente diz, ó, a reforma vai durar 3 meses. Nunca Uhum. dura os 3 meses, porque vem um cano enferrujado, vem um problema que não existe. E trazendo isso para nós, a gente também passa a encontrar coisas que às vezes nem sabia que tinha. Sim. Quando a Uhum. gente entra nesse processo de reforma íntima, de introspecção, de autoconhecimento, só que isso faz parte e é necessário para que a gente consiga evoluir, né? Sim. E a Uhum. questão da culpa, né? Eu quero que tu coloque um pouquinho mais pra gente, mas assim, ó, a gente sabe, né? Tem ali na nossa codificação o Código Penal da Vida Futura. E a gente sabe que tem os pilares, né? Para que a gente comece aí a nossa regeneração. E o primeiro passo é o arrependimento. Em nenhum Uhum. momento diz que o passo é culpa ou que o passo é remorso. O passo é Uhum. o arrependimento. Arrepender O por quê? Porque a arrependimento. minha consciência já me sinalizou que não foi bem certo. Mas naquele momento é o que eu tinha, né? Uhum. Aquele momento foi a Sim. decisão que eu tinha. Então a gente aprender com isso e encarar as coisas como sendo experiências, né? Uhum. Que Sim. ninguém nasceu para errar, ninguém nasceu para fazer coisas ruins no sentido assim de propósito pelo mal, né? A gente Uhum. erra tentando acertar. E aí Sim. vem, dependendo da cultura, dependendo do ambiente familiar, vem essa questão da culpa. Então, queria que Sim. tu colocasse o teu ponto de vista aí um pouquinho a respeito dessa pergunta aqui que a gente teve. Sim. É bem interessante quando você comenta que ninguém veio com o intuito de errar, né? Porque o mal, ele não é um espectro, né? O mal, ele não é um organismo vivo. O mal, ele é o quê? Ele é um ônibus passando e a gente ainda entra nele e chega em determinado lugar, né?
com esse meio de transporte que é o mal? Geralmente a gente não gosta da destinação, né? Mas aí a gente não tem como se desvencilhar da nossa própria escolha, senão que olhar para ela e, A, né, a admitir outra proposta. responsabilidade dela vai existir, né? O fato da a Sim, justiça divina não é nos tirar o efeito, o sim, determinismo da nossa escolha, mas não é pagar também só. Não vou receber o mal, né? Não pensar sim, nesse sentido. O bem sim, tá aí como moeda, né? Para que a gente consiga sim, arcar com todas as nossas uhum, dívidas. O amor tá aí para que a gente arque com todas as nossas dívidas. A gente sim, consegue quitar pelo bem, quitar pelo amor, né? Essas escolhas. sim. É, e eu penso que assim, que essa mágoa que a gente tem de alguma coisa que conduziu de uma forma que hoje não conduziria, é como se a gente tirasse uma fotografia de uma situação negativa que a gente conduziu e continuasse olhando para ela, né? Continuasse, essa culpa é minha, eu tenho essa culpa, eu tô levando essa culpa. Sim, a gente tem a responsabilidade por ter conduzido daquela forma, mas a própria situação de eu olhar e pensar que eu não faria mais daquele jeito, já quer dizer que eu evoluí. Já quer dizer que Exatamente. esse próprio arrependimento, o arrependimento em si já é o perdão de Deus que Já já é um foi dado. A passo à gente não frente. precisa nem parar para pensar sobre isso, né? Já estamos perdoados à medida que nos arrependemos. Agora, o arrependimento verdadeiro e o perdão verdadeiro só vem com a mudança de conduta. Então, se eu mudei e eu não faço mais aquilo do que eu não me arrependo e não me orgulho, eu estou evoluindo. E uma outra questão que eu penso, assim, que quando eu falo bastante isso assim, nas lives, que quando eu tive contato com esse pensamento, né, que, que, a, que a nossa espectadora comentou, da culpa, né, de sentir culpa, de se questionar, de se colocar em jogo, em xeque, se culpar, só está em crise quem está em evolução. Se a gente não está em evolução, a gente não entra em crise nenhuma, está tudo bem, como se fosse tudo um jardim de maravilhas, que não é, né? Bom Mas quando a combate. gente está em crise, é porque a gente está em evolução. Eu estou em crise é porque as situações não estão boas e eu estou caminhando para uma versão melhor. Ai, adorei tua colocação, né? A gente, Legal, né? nos nossos grupos de estudos, a gente comenta muito isso também, né? Assim, porque se o conflito por si só já existe, é de que algo já está mudando dentro de nós, Sim, né? uhum, E o sim, bom combate, da gente realmente buscar o que é importante. E quando a gente coloca ali da questão de dar atenção para as nossas necessidades íntimas, da nossa introspecção, para completar aí um pouquinho, o que, que eu acho que é importante também? A gente olhar para a gente com carinho, né? sim, Quando ela uhum, coloca ali a questão da culpa, assim, a gente precisa nos abraçar, nos acolher, uhum, né? Da mesma maneira que a gente sim, faria isso com um amigo, né? Ah, vem um uhum, amigo conversar sim, contigo numa situação que ele está culpado, né? Numa situação que ele está com uhum, remorso, numa situação que ele não está feliz, que seja, não precisa ter a culpa, mas enfim, uma situação dolorosa. O que sim, que nós, no amor que a gente tem por ele, faz? uhum, A gente dá sim, toda atenção, motivação, pensa, olha, uhum, aconteceu, mas olha o que tem de diferente, o que, que sim, aprendeu com isso, quais são agora as perspectivas que a gente tem. Só que às vezes sim, a gente esquece de fazer isso com a gente, com certeza. Com né? certeza que a gente A gente esquece. esquece de se tratar também como a gente trata o outro, como a Uhum, gente trata alguém que a gente ama, as pessoas é. amadas. Uhum, Então, acho que quando a culpa bate, a gente também se dá esse carinho, né? Se olhar no espelho e falar assim, tá, culpa vai me paralisar. A culpa vai me paralisa. estagnar, né? Uma coisa é eu me arrepender, como a gente colocou. Outra coisa é a gente conseguir transpor isso e buscar algo. E Uhum, uma das coisas que a gente tem que buscar transpor, eu acho que cabe isso aí na questão da reforma íntima, das nossas necessidades, do autoconhecimento, é a gente buscar a liberdade, a verdadeira liberdade, que é a liberdade interior, né? sim, Porque aham, também, hoje em dia, as pessoas sim, acham assim, livre-arbítrio, poder da escolha, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não, a gente não aham. pode fazer tudo o que a gente quer. A gente A não pode liberdade fazer não é a aquilo que a gente quer. destruição, né? Exatamente. A gente tem liberdade de a gente fazer a coisa certa, na hora certa, da Sim, melhor maneira possível, né? sim, E o estágio que a gente tá, a gente já tem capacidade de distinguir também o que, que é a liberdade generalizada e o que, que é a liberdade interior. Né? A sim, verdadeira uhum, liberdade é a gente conquistar aquela condição que a gente vai viver, passar a viver a nossa vida sem ter vergonha da nossa intimidade, né? sim, Que a gente uhum, consiga assim, olha, eu tô com a minha consciência tranquila, digamos assim, ou no momento que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de capacidade, respeitando o meu limite,
fazendo as coisas pouco a pouco, a gente também conquista, né, essa liberdade interior Sim. que é tão fundamental, Uhum, né? com certeza. Uma autonomia espiritual, né? Uma liberdade Exatamente. relacionada a uma autonomia espiritual. E a gente vai se desprendendo de umas amarras que elas só existiam porque a gente cultivava mesmo, né? E isso que você comentou de não sentir a culpa para se perdoar, outra questão assim que do espiritismo mudou muito a minha vida foi quando eu tive contato com a ideia de que o perdão ele não é um sentimento. Então eu não vou ficar esperando o perdão chegar. O perdão é uma atitude. Exato. Quando eu pensei que o perdão era uma ação, isso me levou um passo adiante no caminho de aprender a se perdoar, né? E como Não pode, liberta, né? como liberta, É como liberta libertador a gente conseguir avançar nisso, né? essa ação, né? É muito importante. Bom, a gente sabe também que Deus nos impõe a perfeição, né? A gente já Sim. colocou isso. E a gente tem que, às vezes, escolher as coisas de acordo, né, diante da nossa consciência. Como a gente Uhum. conversou antes, a gente sempre sabe quando vai fazer uma escolha, a gente já está meio que, não digo pré-determinado, mas assim, dentro do nosso eu, a gente sabe, olha, eu vou escolher aquilo, mas a gente sempre, no fundo, a gente sempre sabe, né? E a gente Uhum. estava falando aqui um pouquinho da vontade, né? Tu falou há pouco da vontade de agir, da vontade de fazer as coisas, Uhum. que essa vontade que nasce da nossa consciência. Aí, sempre quando a gente tem que tomar uma decisão, digamos assim, fazer uma escolha mais profunda, né, que vai afetar a nossa vida, digamos assim, a gente às vezes fica na dúvida. Por mais que a gente Uhum. sempre sabe o que é certo, o que é errado, o que é... a gente é natural do nosso processo evolutivo, é natural do momento que a gente está, nós nos encontrarmos em dúvida, né? Uhum. Como a consciência me endossa ou me acusa para esse chamado? Como assim, por exemplo, eu posso sentir o apitar da minha consciência? Eu penso que em tese é simples, né? Mas na prática é que requer aquele esforço todo, né? Mas eu penso que assim, eu vou sentir à medida que eu me disponho, né? Se eu estou disposto a ouvir a minha consciência, a acessá-la, aí já eu tenho o caminho, né, da troca com a minha consciência, de fazer o que a minha... Daí só faltaria o terceiro estágio, que é fazer mesmo, né? Porque a partir do momento que eu quero acessar minha consciência, número um. Número dois, eu me disponho através de um pensamento, uma quietude, uma meditação, uma prece, a resposta vem. E número três, eu agir de acordo com a minha consciência. Mas isso empreende aquele esforço. A nossa consciência, às vezes, vai dizer uma coisa que talvez hoje pra gente pareça uma loucura, né? Que Ou que talvez a pra gente gente acha que não pareça. tem força, né? Que Porque a a gente gente acha que não tem força. Porque a gente coloca assim, às vezes a gente vai fazer uma escolha, mas a gente cai muito naquilo, mas é uma obsessão, é uma influência espiritual, é uma tendência que Uhum. às vezes a gente ainda não consegue, né? Às vezes é Sim, algo que a gente tem ainda muito enraizado e a gente acha que não vai conseguir superar isso. E a gente aprende com o Espiritismo que não existe, né, nada que seja, que a gente não consiga superar, né? Não uhum. tem nada que Sim, aconteça que a gente não possa vencer. A sim, vontade e a ação está aí para que a gente realmente possa superar as nossas dificuldades, né? Não sim, existe essa, por mais influência que se tenha, por mais tendência que se tenha, a gente sempre pode resistir e fazer a escolha sempre. certa, né? Então a Uhum. gente também, A eu acho qualquer que momento. a gente sair daquela situação da gente se autodesculpar também muito, né? Porque daí é o outro Sim, contraponto. Tem o fato uhum. da gente se culpar, da gente se cobrar, da gente não querer respeitar os limites, e tem também o ponto do desleixo. Eu sou Sim, aham. assim, não vou Uhum. mudar, paciência, nessa encarnação não vai dar mais. Olha, não existe mal que não possa ser vencido. Né? Não Sim. existe Uhum. arrastamento que não seja irresistível, digamos. A gente tem o poder, a escolha final, independente de qualquer circunstância que seja, ela é nossa. Uhum. Né? Sim, A gente sempre tem a capacidade disso. Né? sim. Uhum. A Bom, gente sempre vai poder ter as nossas escolhas, né? E isso que você comentou de, né, uma coisa é quando a gente sente culpa, a gente precisa se perdoar. Outra coisa é um desculpismo, né? Ou seria utilizar a ideia do livre-arbítrio
como se esse teor não proibitivo do espiritismo fosse uma bandeira de permissividade. Ou seja, o espiritismo não proíbe nada, então, já que ele não proíbe nada, eu vou tornar essa ideia simplória e vou fazer, por exemplo, mal aqui para o meu outro. Depois eu colho de alguma forma. Não, se eu estou com a consciência disso, a conta vem muito maior. Porque quanto mais a gente sabe, né, mais a gente tem consciência, mais também a gente é esperado de nós essa encarnação. Nenhum de nós está aqui à toa, né? Nenhum de nós está aqui por um susto ou que não devesse estar aqui. Todos Ninguém nós caiu temos de um paraquedas, Ninguém né? caiu. Todos nós temos um papel muito bom para cumprir com nós, né, conosco mesmos e Eu tô para olhando o com os nosso tempo outros. aqui. Pode continuar, Rodrigo. Eu só tô olhando o nosso tempo aqui. Gabriel me preocupou tanto. Sim. Olha o tempo, cuida do tempo. E a outra live a gente ficou tão em cima que eu tô aqui olhando, botei um timer pra gente, mas a Sim. gente tem 7 minutinhos aí pra gente conversar. Pode Tá ficar à ótimo, vontade então. aí nessa colocação. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina, não interrompeu, não. Era só realmente assim para a gente não moldar o Espiritismo. Ele é maravilhoso, ele nos ensina como viver, ele nos ensina como tornar a nossa vida psicológica com um começo como simples ignorantes, com um meio que é toda a nossa evolução e um meio eterno que é a evolução, que ela nunca para, e a perfectibilidade e a felicidade que é o nosso destino. Então, por que que a gente vai, né, olhar e pensar assim, mas se o espiritismo não me proíbe eu fazer uma coisinha mal hoje? Não, isso é uma tendência. Talvez eu estou sendo colocado nessa perspectiva de poder fazer algo mais para vencer essa tendência. E aí, quando eu passar no ano escolar dessa má tendência, eu não vou mais precisar fazer essa prova. E que bom, evoluir. E como a gente estava colocando, assim, ninguém cai de paraquedas e a gente está no lugar certo para nossa evolução, né? Aqui. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, para que a gente possa fazer as melhores escolhas para conseguir superar isso. E às vezes a gente esquece isso, né? Às vezes a gente fala assim, a gente fala, pô, será que eu escolhi isso mesmo? Né? Aí eu queria te perguntar assim, quando a gente está no estado errante, né, antes de reencarnar, o espírito ele tem a consciência e a previsão das coisas que vão lhe suceder na vida? Sim. E até na pergunta do Livro dos Espíritos, a explicação que a gente tem é de que é o próprio espírito que, estando então na erraticidade, estando numa colônia espiritual, fazendo o estudo pré-reencarnatório, né, considerando que a reencarnação dele não foi compulsória, né, quando o espírito é simplesmente sugado de um lugar que ele está e reencarna, se ele tiver, né, adentrado esse prisma de ajudar no planejamento reencarnatório dele, sim, ele vai, inclusive, escolher a natureza das provas que ele vai passar nessa encarnação, né? E aí que... E quando a gente está encarnado, né? Tem uma questão também no Livro dos Espíritos, a questão 267, ela nos coloca assim, a gente pode fazer as escolhas enquanto nós estamos encarnados, ou a gente só consegue fazer esse planejamento quando a gente está no plano espiritual? A gente pode fazer essas escolhas mesmo quando a gente estiver encarnado, né? E as escolhas com relação às provas, não que necessariamente as escolhas que a gente fizer que vai ser cartesiano, né? Eu escolhi assim, as provas então vão vir dessa natureza. Mas é possível sim que a gente busque se testar, né? Que a gente busque fazer essas escolhas que nos levem a passar por essas provas quando encarnados, e lembrando que também tem o desdobramento do sono, né? Que aí é uma vida espiritual que tudo acontece ali também e que são momentos propícios também para esse tipo de situação, né? O que você acha? Não, eu acho isso fundamental. E quando tu me colocou, assim, da gente ter essa consciência, né, dos nossos sonhos, da importância da gente sempre estar atento ao que está se passando com a gente, a outra situação foi que tu colocou das provas, né? Porque às vezes a gente entra na aflição e acha, será que é só de outra vida? Será que é dessa? Né? Então a gente também ter a resignação de aceitar essas aflições, porque se é algo da nossa consequência, elas vão estar nos fortalecendo. Sim, né? Elas vão estar sempre nos fortalecendo. Sempre nos Mas fortalecendo. quando foi expondo aí a tua colocação, veio uma outra pergunta que me veio à mente, que é assim, a gente, quando faz essa escolha, né, que a gente vem para uma aprovação, digamos assim, que a gente sabe, como tu colocou, que a gente vem para passar por algo, né? A gente pode se enganar quanto à eficiência do que a gente escolheu? A gente pode se enganar, segundo o Livro dos Espíritos, quando a gente escolher uma prova que seja um pouco mais
intensa do que a gente considerou que estavam as nossas potencialidades no momento, mas então com isso o que acontece? Eu escolhi determinada prova, ela foi grande demais e não consegui nesse momento, desencarnei, vi isso, tá tudo bem, vamos regular. Ou quando ele escolhe uma vida de muita ociosidade, né? Ociosidade e de não uso dos seus atributos, né? Quando ele opta por não usar, escolhe uma natureza de provas em que ele fique mais na ociosidade, não se testou, ele sai e viu que perdeu tempo. Então é possível que O estacionário que conversou com a gente. que essa participação dele seja, né, em algum momento, a depender do grau evolutivo, que não seja de um resultado tão positivo quanto ele esperava. Mas depois isso se ajusta, né? É verdade. Bom, Rodrigo, nosso horário está quase terminando, né? A gente ainda vai querer fazer a prece de encerramento. Sim. Então eu queria, né, te colocar aí esse tempinho que ainda nos resta aí para te deixar uma mensagem, né, para os nossos espectadores, para o pessoal que escolheu estar aqui ouvindo o bate-papo, o pessoal que vai escolher assistir depois lá no IGTV, né? Deixar uma mensagem para a gente. Olha, a mensagem que eu penso para hoje, para esse atual momento que a gente vive, é coragem. Que a gente tenha coragem de ser quem a gente é, coragem de acessar nossos desejos mais bonitos, mais íntimos e que a gente pare de se comparar. Pare de se comparar ou com grupos sociais, ou com pessoas separadas, ou com quem já está mais lá na frente, ou com quem mais está lá atrás, porque isso não existe, né, na nossa evolução, porque a nossa evolução é um grau que vai subindo de nós para conosco mesmo, não é uma competição. Então que a gente tenha coragem de olhar para a nossa encarnação e pensar, eu recebi esse presente, né, de estar aqui nesse momento como trabalhador da última hora na era da transição, né, para regeneração, então que eu tenha coragem de fazer as minhas escolhas e que cada vez a gente consiga se transformar nas nossas próprias referências para aquilo que a gente quer. Porque isso é bom, isso é bonito, isso é saudável, isso vai trazer segurança espiritual para nós ao longo do tempo. Se eu sei como fazer tudo isso que eu falei nessa mensagem, certamente não. Mas essa mensagem é para mim também. Essa mensagem é para a gente ter coragem da gente ser quem a gente é. Para todos nós. Para né? todos Me nós. aí contigo também, né? E a gente lembrar assim que a vida ela é saborosa, né? Ela é uma surpresa também atrás da outra. Teve uma colocação ali que não pegou ali, que passou no comentário, mas que a pessoa falou assim, quando a gente tem medo dos nossos inimigos, né? E aí, o que eu penso, assim, o que o Espiritismo também nos coloca isso, né? Que a pessoa que mais pode nos prejudicar somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Né? Ainda mais quando a gente está falando do poder da escolha, quando a gente é o nosso time, mas ainda temos aí, o Instagram está nos avisando que a gente tem 1 minuto e 40. Vai dar para a gente fazer a nossa conversa final aqui. Então, assim, o Espiritismo nos coloca, né? Como tu colocou, a gente tem que se comparar conosco e a pessoa que mais pode nos prejudicar somos nós mesmos, né? Então, a gente realmente tem que pensar bem, né? Se o tema e o poder das escolhas, a gente realmente pensar antes de fazer, pensar antes de dizer não, pensar antes de dizer sim. E eu acho, assim como tu colocou a coragem, né? Que é fundamental, tô junto contigo aí nessa questão da coragem, eu gostaria de acrescentar também a questão da moderação. Né? Porque a gente olha o mundo, meu Deus, é ligar a TV, é ir para uma roda um pouco maior, agora a gente não está fazendo isso, mas se a gente vê como tá difícil o pessoal ter, né, essa questão da empatia, respeitar as diferenças, respeitar os diferentes. Né? Então, acho que junto com a coragem, a gente ter a moderação. E a gente pensar que se nós estamos aí fazendo escolhas, né, lembrar que a justiça divina ela é pedagógica, é para a gente aprender. Com certeza. E na dúvida a gente seguir o amor. Tem uma frase do Emmanuel que diz assim, quem errou por amor já está no caminho certo. Já está no caminho certo. Já está no caminho certo. Muito então, bom. Que a gente possa seguir. Bom, vamos então agradecer a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de nós termos aqui, que a gente possa agora depois refletir todo o nosso aprendizado e estar aí com os benfeitores espirituais e agradecer por todo esse bate-papo. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigado, Patrícia. Eu fiquei